Bom, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, sou Israel, fisioterapeuta. Como vocês viram na capa do vídeo, tá? Antes de começar esse vídeo aqui, a gente vai falar hoje sobre oncologia, a abordagem da fisioterapia nessa área. Pouco conhece, pouco tem informações no YouTube referente a isso, certo? Eu estou aqui com um parceiro que a gente estuda na mesma instituição junto, falamos grau quase na mesma época, né? E hoje ele está atuando como preceptor e atuando também nessa área de oncologia. Vou deixar que ele se apresente, fale um pouco do seu currículo, para que a gente possa começar o vídeo. Contigo, Jorge. Um enorme prazer estar conversando com você, Israel, no seu canal, e realmente me fez lembrar do tempo da faculdade. Bons tempos, viu? E são amizades que a gente tem certeza que a gente leva para a vida toda, quando os amigos realmente são verdadeiros, e graças a Deus a nossa turma era uma turma muito unida, né? Isso não tem como negar. E tanto que a gente continua se falando, conversando, se procurando até hoje. E, bom, meu nome é Jorge Douglas Saeta, sou formado pela Uniateneu, juntamente com o Israel. Nós terminamos no mesmo semestre juntos, né, no mesmo ano, 2019.2. E, além disso, antes eu já tinha feito a faculdade de Educação Física, sou educador físico também. E, atualmente, eu estou trabalhando com fisioterapia em oncologia. E sendo preceptor da Uniateneu no GEON, que é um grupo de estudos e estratégia em pacientes oncológicos. Eu entrei no GEON através de um ato voluntário, que na época eles estavam precisando de fisioterapeutas que pudessem ajudar eles no trabalho que eles realizam lá com mulheres acometidas de câncer de mama. Na época, quando eu comecei a estagiar lá, eu me apaixonei tanto pela área, que é a área oncológica, como pela instituição em si. É um local onde não existe nenhum fim lucrativo e a gente se doa realmente por amor, né? Eu acho que todo mundo que chegou no GEON, se não foi através da faculdade ou foi através de uma história na sua vida com câncer, né? Eu tenho uma história que foi com a minha avó, que foi com a minha mãe. A minha mãe está bem, está viva, mas ela teve recentemente uma metástase óssea e ela está se recuperando ainda, então convergiu, né, para mim entrar nessa área, não propriamente somente por causa dela, mas porque era uma área que, na época do estágio, eu já havia me apaixonado. E eu estou lá desde a época do estágio e emendei, depois de formado, já no mês seguinte, em janeiro, com as minhas pacientes. E eu fui buscar entender mais o universo da fisioterapia oncológica, entender mais esse universo do câncer e compreender, né, o que é uma dor oncológica, porque é muito subjetivo a palavra dor, né? Às vezes aquilo que de repente dói em mim não dói em você, mas a dor oncológica ela tem um tratamento especial, tanto que ela foi considerada em 2013 como uma dor de causa emergencial. E eu recebo essas pacientes muitas vezes com muita dor na região onde foi feita a retirada da mama, ou então a retirada de um pedaço da mama, que é uma quadrantectomia, como é chamado, e elas estão com a área do local cirúrgico muito sensibilizadas. E é todo um trabalho que você faz com elas para dessensibilizar essa área, para trazer um conforto melhor, e aí sim você poder entrar com a fisioterapia para poder recuperar os movimentos dos braços. Geralmente elas chegam com uma redução de ADM muito grande, mas com o passar do primeiro, segundo, terceiro atendimento, que ela não tem uma área muito sensibilizada, você já consegue observar os ganhos, né? Eu costumo dizer, elas dizem assim, Jorge, isso é mágica? Eu falei, não é mágica, isso é fisioterapia, isso é ciência, isso é estudar. É interessante, Jorge, até apontar esse detalhe. Muita gente, por falta de conhecimento,
não entende que quando é tirado, querendo ou não, é um músculo, a parte mamária. Quando é retirado essa parte, há uma série de fatores que impedem a pessoa que foi acometida de CA de mama, né? Ter redução da sensibilidade, ter sensibilidade, quer dizer, ter perda de massa muscular da região que foi afetada. A postura muda com relação a isso, né? Porque o corpo ela vai procurar uma melhor posição para não sentir tanta dor, digamos assim. E uma série de outras coisas que você vai nos falar. Jorge, com relação à primeira pergunta que eu quero te fazer, o primeiro tipo de biópsias que são feitas, como é que acontece? É o seguinte, Israel, quando a pessoa recebe o prognóstico, ou quase diagnóstico, de que ela pode estar com um câncer de mama, geralmente é feito uma biópsia no local e aonde é retirado daquele local líquido e um pouco de tecido, aonde supostamente ali se encontra o tumor. E existem vários tipos de biópsia no cenário da medicina, dos exames complementares, mas assim, as mais comuns mesmo que a gente vê nos pacientes de CA de mama é a chamada PAF, coribiópsia, e a biópsia incisional. Existe biópsia excisional, biópsia endoscópica, biópsia laparostomia, né? Também que eles fazem, mas na mulher com CA de mama, as três mais comuns é essa PAF, a coribiópsia e a incisional. E aí a gente, né, estamos conversando, e como é que é cada uma, Jorge, a diferença? Na PAF, ela é feita com uma agulha muito fina e muito longa. E eu vou citar um exemplo. Digamos que essa mulher apresente uma deformação mamária e ali o médico desconfia que naquele local esteja o tumor. Então, essa agulha fina, ela é introduzida na região mamária até chegar lá onde supostamente se encontra o tumor. Geralmente é feito com um aparelho que ele lembra um raio-x, né? Então é colocado lá, aquela agulha lá dentro, retira-se o líquido e leva esse líquido para o laboratório para aí sim fazer o teste e descobrir se realmente é um carcinoma. O interessante da PAF é que ela retira somente o líquido. A agulha é comprida e fina e já para adiantar, Israel não tem anestesia local. É feito realmente ali mesmo, a mulher tendo que aguentar aquela dor, mas é uma agulha fina, então há um desconforto, há um incômodo, mas é algo, assim, suportável. A vantagem da PAF é porque, apesar de doer, ela dói menos. E a desvantagem dela também é porque, às vezes, o material que é colhido não é o suficiente para o diagnóstico. Às vezes, só o líquido retirado, ele não diz muita coisa. E aí, quando o laboratorista, né, às vezes o biomédico que está lá fazendo os testes, ele não consegue distinguir se é ou se não é um carcinoma, aí ele faz o pedido ao médico para ser realizado uma outra, que é a coribiópsia. A coribiópsia, ela é feita no mesmo processo, só que é uma agulha de grosso calibre e comprida, aonde ela vai entrar na região onde está o tumor. Diferente da biópsia, da PAF, a agulha, vamos dizer que isso aqui seja uma agulha, faz de conta que a minha mão seria supostamente o tumor. A coribiópsia entra, puxa o líquido e sai. Isso a PAF. A coribiópsia, com agulha com calibre mais grosso, ela vai fazer cortes em formato de leque. E quando ela puxa, ela leva, além de líquido, ela leva tecidos, fragmentos de tecidos do tumor. É isso que eu ia falar, ela vai puxar não só o líquido, mas os fragmentos do corte que foi feito, transversal. Isso. E aí, com essas substâncias sólidas que vai vir junto,
fica mais fácil de fazer o diagnóstico. E o diagnóstico do core biópsia, ele é praticamente 100%, né, incisivo. Eu ia perguntar se ele seria ser 100% incisivo antes de possivelmente acontecer o terceiro pedido do outro exame, né? Isso, com certeza. E tem a biópsia que também é chamada de biópsia incisional ou excisional. Essas que eu estou falando são as que o GEON ele faz lá no espaço, lá no laboratório que eles têm, na clínica do GEON, que ele recebe as pessoas e isso é completamente de graça. Basta que haja do médico encaminhamento, né, até para ele poder fazer um pedido, né, para ele poder fazer essas biópsias lá. E essa última biópsia, que é incisional ou excisional, ela faz a incisional, faz-se uma pequena incisão na pele, retira-se um pedaço do tumor, como se fosse uma microcirurgia, fecha o local, ali dá uns 2 ou 3 pontinhos e pronto. Essa é a biópsia incisional. A excisional, ela já é algo assim um pouco mais macro, né? Dependendo do tamanho do tumor, se for um tumor de tamanho pequeno, a pele é cortada, é retirado o tumor, fecha-se, e aí o tumor inteiro ele vai para o laboratório para fazer o diagnóstico. Isso eu falo de pequenos nódulos, né, que aparecem na região da mama. Um exemplo, no caso, a minha mãe, ela apresentou um tumor de 12 centímetros de comprimento por 7 centímetros de largura na mama esquerda. Quer dizer, ela fez o core biópsia. Ela não pode fazer o excisional. Não tem como retirar isso, né? Tem que realmente fazer a retirada da mama. Até porque se fosse, vamos dizer assim, não estou falando mal dos caros colegas médicos, eu acho que seria muita imprudência no médico pedir o tipo de exame, desses 3 que você explicou, de forma desnecessária, né? Porque é uma dor, vamos dizer assim, quase que insuportável, né? Porque você introduzir uma agulha de uma espessura, vamos lá dizer, um pouco mais de 10 centímetros ou até mais, de forma, sem ser de forma anestésica, não é todo mundo que suporta. Né? Isso. Parece, Israel, que existe eu não cheguei a perguntar, mas pelo que eu entendi, pelas pacientes que vêm chegando até a mim, é como se fosse um protocolo. Tipo assim, o protocolo primeiro tem que ser o PAF. Se o PAF não der resultado, vai para o core biópsia. Aí, poxa, sofrer 2 vezes, né? Pedia logo o core biópsia que faz e pronto, né? Que acabou, resolvi a situação. Pela questão da lógica, pelo pouco que eu entendo do assunto, eu entendo assim, de que eu estudei muito pouco, mas tem a mais lógica ver a segunda opção, né? Isso. No exame. Que ela é mais precisa, além do líquido que vem junto, vem fragmentos do tecido, né, cancerígeno, e dali você, o médico, já de cara, já tem a certeza do que vai dar. Perfeito. E muitas vezes, quando uma mulher apresenta o CA de mama, que é confirmado, geralmente eles fazem, quase que imediatamente, eles fazem a mesma biópsia na região dos linfonodos, na região do oco axilar, né? Porque é bem comum também sair o câncer que está na região da mama, ele migrar para a região dos linfonodos. E quando ele chega na região dos linfonodos axilar, aí o negócio fica mais sério. Porque ao cair no sistema linfático, ele corre o risco dele se espalhar por todo o sistema linfático do corpo e ele ir se multiplicando. Então, é necessário que eles façam também uma biópsia naquela região para saber se ele não chegou. E a maior parte dos casos, às vezes chega, mas tem alguns que, graças a Deus, não chegam. Quando não chegam, a paciente tem a felicidade, né, de não passar pelo esvaziamento axilar. Porque quando ela passa pelo esvaziamento axilar, que é a retirada desses linfonodos, ela fica com o braço ainda mais comprometido.
porque qualquer esforço que ela faz pode gerar nela um linfedema. E uma vez o linfedema presente, o braço não retorna mais ao seu volume normal, à sua perimetria normal, não. Ele ficará sempre inchado, maior do que o outro. E qualquer esforço mínimo que ela fizer tende a estar inchando novamente. Então, as pacientes usam, algumas usam meios de compressão para ajudar a conter esse linfedema. E no caso, puxando agora para o lado da fisioterapia, a gente tem um dos recursos a drenagem linfática, que a gente faz com a paciente. Mas como acontece essa drenagem linfática? No caso, a paciente que já teve esvaziamento axilar e que ela já passou pela radioterapia, pela quimioterapia, ou pela rádio, em que o médico diz assim, não, está liberado, pode fazer. Que é para não ter nenhum tipo de problema do manuseio desse exudato que existe no braço, ele acabar espalhando, né, células tumorais para outra região do corpo. Então, lá mesmo no GEON, as pessoas que passam pela cirurgia, tanto seja a mastectomia total, que é a retirada total da mama, ou a quadrantectomia, que é a retirada de um pedaço, elas passam pelo mastologista e ele dá a avaliação final. Pode começar a fisioterapia. E aí a gente sabe que a gente já está pegando pacientes que estão liberados pelo médico, a gente pode começar a tratar deles sem medo de achar que a gente vai ajudar a provocar uma metástase nesse paciente, porque ele já vem com o aval do médico já para ser reabilitado. Entendendo. E assim, Jorge, a segunda pergunta que eu quero te fazer em seguida é quais são os tipos de tratamento que a fisioterapia tem como recurso em pacientes oncológicos? Toda a parte manual é utilizada nesse paciente. Se o paciente chega com uma hipersensibilidade na área da cirurgia, a gente começa a fazer aquela desensensibilização, utilizando materiais macios, como algodão, depois vai passando para uma gaze, uma esponjinha, para ela conseguir perder aquela, falando um português bem comum, né? Aquela gastura que ela sente na área da cirurgia, para que a gente possa depois finalmente começar a manipular aquela área. Então, tanto a fisioterapia manual, ela é super importante, e a gente pode utilizar também, verificar se a área da cirurgia não está aderida. Se tiver a cirurgia aderida, a gente começa a manipular a cirurgia para quebrar aquela região fibrótica do local. É importante que a cicatriz cirúrgica ela esteja bem flutuante. Isso vai possibilitar nessa paciente um melhor ganho, de novo, da amplitude dela. Né? Nada aderido, tem que estar tudo tranquilo. É muito parecido com o paciente pós-operatório que a gente pega de trauma, né? Joelho, alguma coisa que a gente tem que fazer a liberação cicatricial, não é isso? Isso, perfeito. E dali a gente pode, sempre as estruturas que são observadas são as estruturas da região anterior, onde você tem o peitoral maior, o peitoral menor, o córaco braquial, e sempre as estruturas da cintura escapular. Sempre nessas mulheres ficam tudo muito aderidas, muito presas, porque depois que elas passam pela cirurgia, por questão de proteção, elas acabam ganhando uma posição bem antálgica. O tronco delas enrolam para dentro, para proteger o local aonde elas passaram pela cirurgia. E a gente tem que convencê-las a voltar e expandir essa caixa torácica, abrir esse tórax, para que a recuperação delas seja bem mais rápida. Até a fisioterapia respiratória, ela é utilizada logo no começo desse tratamento, porque ela acaba fechando o seu tórax, acaba comprimindo a região do diafragma, ela começa a adquirir uma respiração curta, com medo de respirar e machucar a região onde aconteceu a cirurgia. Porque... uma questão de adaptação também, né?
Isso. E assim, eu estava até conversando com os alunos essa semana, lá no G1, porque é uma cirurgia agressiva, né? Quando a paciente vai passar pela cirurgia da retirada da mama, vamos dar um exemplo, que ela tenha também, esteja indicado que ela também tenha CA na região dos linfonodos, pegou mama e linfonodos, que é o famoso linfoma. Antes da cirurgia, o médico ele coloca um traçante radioativo, ele aplica esse traçante radioativo na corrente sanguínea do paciente. Quando ele vai para a cirurgia, que o médico abre para retirar o tumor que ele já havia visualizado através de exames complementares, como a ressonância e tal, ele precisa saber se ainda tem algum fragmento de células cancerígenas naquela área ali que ele retirou o tumor. Então, por isso, ele aplicou antes o traçante radioativo e aí ele joga um produto, a pessoa com, vamos dizer assim, a incisão, né, o peitoral aberto, ele joga ali dentro um produto chamado azul patente. Esse azul patente, quando ele entra em contato com estruturas, lembrando que antes a pessoa havia tomado um traçante radioativo, aonde tem célula cancerígena, fica luminoso. Ele vai identificar. E aí o que ele faz? Ele verificou que existem outras áreas ali que acenderam quando ele jogou o azul patente. Então ele raspa. E nisso vai peitoral maior, peitoral menor, vai arrancando tudo. Então você imagina o pós-operatório, a pessoa volta, o que ela não vai sentir, né? Ela simplesmente não tem mais, ela não tem só a mama, ela não tem mais nem a musculatura. Muita coisa foi embora. O interessante também para as pessoas se orientarem, principalmente as mulheres nessa questão, independente da área que foi afetada e foi feita a retirada da mama, né, ou parcial ou total, que tem toda a musculatura envolvida, não é só a musculatura do peitoral maior, peitoral menor, e como as outras musculaturas posteriores também que são afetadas. O trabalho da fisioterapia ficou mais evidente durante essa pandemia, não só na parte respiratória, mas também para a população que está vendo a fisioterapia com outros olhos. Porque a fisioterapia até então era reconhecida como a fisioterapia massagem, né? A fisioterapia vai muito além do que isso. A fisioterapia é capaz de fazer coisas, vocês pelo menos dizem, quase que além do imaginário de vocês. Tem muita área chegando, inclusive eu vou fazendo vídeo depois, eu vou publicar primeiro lá no Instagram Nacional. Que caso você não me segue lá, vai estar aparecendo o meu aqui, vou também estar passando do Jorge aqui, vou deixar todas as informações do que a gente está conversando na descrição do vídeo. E essas informações que o Jorge está passando é muito importante, principalmente para vocês mulheres, porque os homens também podem ser afetados, não é isso, Jorge? É uma minoria menor, mas pode ser afetado. Isso. Existem casos, sim. Só nunca apareceu para ser tratado no G1. Mas existem casos, sim, de pacientes homens que apresentam também CA de mama e a mama cresce absurdamente, como se fosse uma ginecomastia, só aquela mama afetada. E se ele não cuidar, ele pode ter complicações muito grandes, né? E chegar até a óbito. Então tem que ser uma coisa tratada com muita atenção, porque é a sua saúde, né? A sua vida que está em jogo. E além, como você tinha me perguntado, o que a gente pode utilizar, além do que eu falei, da liberação cicatricial, da fisioterapia respiratória, então entra a liberação miofascial naquelas áreas. Posso utilizar naquele paciente ventosas? Posso. Não em cima da cicatriz, mas nas estruturas ao redor, principalmente na região da cintura escapular, trapézio. Posso utilizar as ventosas nessa área. Posso utilizar até um dry needling nessa região do trapézio aqui atrás para ajudar a liberar? Posso, tranquilamente. O que eu não posso fazer com esse paciente? Eu não posso usar nada que gere calor. Então, o TENS pode ser usado? Perfeito. Ele é o mais indicado para o alívio da dor. Mas eu já não posso usar um infravermelho? Jamais. Ondas curtas? Jamais. Um ultrassom, porque tudo gera calor,
pode gerar o aceleramento, o metabolismo dessas células cancerígenas e elas começarem a se multiplicar por causa do calor, aonde gera-se a metástase. Mais uma coisa interessante, o laser de baixa potência, ele também pode ser utilizado. Mas como é que o laser pode ser utilizado? Não no local da estrutura. Um exemplo, eu li um artigo de uns dentistas que estavam tratando de um paciente com... Pacientes, em geral, foi feito um estudo randomizado com pacientes com CA de garganta. E na região da cavidade oral, né, na boca, no céu da boca, no palato, abriu feridas, que pegou a região do palato, a região da língua, devido ao CA de garganta. Então, foi utilizado um laser de baixa frequência, não na região da garganta, na região da traqueia, onde estava o tumor, mas sobre as feridas, na cavidade oral, na boca. E houve a cicatrização perfeita do local e não gerou metástase. Interessante. A próxima pergunta que eu ia te fazer, que era justamente essa parte de dessensibilização da área cirúrgica, que já explicou, muito sistemático e tal. Para mim também era legal, eu não sabia que utilizava esses métodos muito parecidos com a parte de pacientes neurológicos que a gente usa, Isso. Né? Mas não só para a gente que vamos dizer assim, novo no mercado de trabalho, atuando como fisioterapeuta, a gente aprendeu muita coisa com nossos mestres na faculdade, mas também a gente aprende com colegas. Eu acho que a mente das pessoas, fugindo um pouquinho do assunto, que a gente pode trocar figuras, como a gente troca, inclusive, né, Jorge? A gente tem um grupo de amizade que a gente está trocando informações diariamente. Inclusive, é verdade. A gente pegou um caso muito intrigante, que a gente estava discutindo ontem, que vai provavelmente ser um tema de um próximo vídeo. O Jorge já se senta convidado, Jorge. Certo? Agradeço. Um grande professor nosso, que é o professor Eduardo, especialista em quiropraxia. Perfeito. Já fez vídeos aqui no canal. A fisioterapia ela vai muito além disso. A gente, quando se propõe a ajudar o paciente, não só visando, vamos dizer assim, bem no popular financeiramente, mas o maior prazer de um fisioterapeuta, ou qualquer outro profissional da área da saúde, é estabelecer o seu paciente a condição que ele era antes dele chegar nas suas mãos e ver a reabilitação dele, vamos dizer, de 100%. Acho que para a gente não tem dinheiro no mundo que pague aquilo ali. Como a gente já passou por experiências na graduação, nos estágios, até chegar ao último estágio, que foi o estágio, eu acredito, para todos, e sempre será para todos o mais difícil, que é o estágio hospitalar. Então, assim, para finalizar o bloco de perguntas, Jorge, quais os recursos para o alívio da dor desses pacientes? Não entendi, fala de novo. Quais os recursos da fisioterapia para o alívio da dor desse paciente, além da terapia manual? Pronto, como eu estava explicando, além para o alívio dessa dor, além da terapia manual, é onde a gente entra também com a parte da eletroterapia, que é com o TENS, e os exercícios, né, de alongamento, fortalecimento daquela área, a nossa querida cinesioterapia, que é utilizada nesses pacientes. Então, exercícios para ganho de amplitude, exercícios para ganho de força. Lembrando que só existe um adendo, né? Exercícios para ganhos de força é necessário, o paciente precisa fazer para recuperar a força dele e ele voltar às suas atividades diárias, como a gente estava falando agora, né? Para essa mulher que sai da cirurgia e que ela não consegue nem passar o pente no cabelo e ela conseguir pentear o seu cabelo de novo, é uma grande vitória. E ela conseguir abrir uma lata de conserva na sua cozinha, ela conseguir estender os braços e pegar aquela roupa que está lá em cima no guarda-roupa, aquele lençol, é incrível para ela. Ela é uma vitória, né? É uma vitória, né? Porque ela sai da cirurgia, o pós-operatório, ela fica bastante limitada, sentindo dor, o braço não tem mais o movimento de antes, ela tem uma hipotonia,
Enfim, quando esse paciente é um paciente que fez o esvaziamento axilar e teve um linfedema, ele apresenta um linfedema, você já trabalha isso com mais cuidado. Você usa cargas bem mais leves. Porque se você utilizar cargas pesadas, halteres de mais de 2 quilos para um paciente desse, ou até mesmo de 2 quilos, dependendo do exercício, a série, a repetição que você for utilizar, você vai ajudar esse linfedema a aumentar. Então você utiliza cargas baixas, um pouco mais de repetições de movimentos, de preferência o peso do próprio membro, que é do próprio braço, para ela fazer os exercícios. Quando você pega uma paciente que não teve nada nos linfonodos, que está tudo íntegro, beleza. Você pode fazer uma terapia bem acirrada e a pessoa vai se recuperar tranquilamente, vai voltar a adquirir força naquele braço e vai voltar a fazer o que fazia antes, atividades, né, comum do dia a dia e ser feliz. Ainda sobre o quarto tópico ainda, Jorge, no tênis, quais as correntes mais indicadas para esse tipo de paciente? Pronto, é muito comum a gente utilizar o TENS Bust devido aos pacotes que são maiores, né? Isso promove uma analgesia melhor, e o TENS Acupuntura. São os mais utilizados para pacientes. Já fiz com TENS convencional? Já. Já tive respostas boas nos pacientes? Também já. Mas a literatura mesmo da fitoterapia oncológica indica mais o uso do TENS Bust e do TENS Acupuntura, como resultado mais rápido, melhor nessa analgesia. E outra, para finalizar, a crioterapia, ela é indicada? Pode ser utilizada nesse tipo de paciente? Perfeito. O gelo na área pode ser indicado, sim. Existe, até durante o processo de desensensibilização, a gente já, quando a pessoa já está bem melhor, a gente pode utilizar, tem umas bolsas de gelo de plástico grosso, e a gente enrola, coloca aquela touca de TNT e coloca debaixo do braço ali do paciente. Quando ela chega no começo, ainda com muita dor, a gente faz essa analgesia a priori, com a crioterapia, faz os exercícios nela de novo, de alongamento, os exercícios de fortalecimento, e a gente vai entender que já no final da terapia, essa dor já está persistindo novamente. E aí a gente fecha com o TENS. E aí a pessoa vai para casa bem mais aliviada. O Jorge falou muito diretamente sobre o local, nas regiões próximas do local, nunca diretamente. Isso, nunca diretamente. Nunca colocar a bolsa de gelo sobre o local, sobre a cicatriz cirúrgica, não. Geralmente sempre na região do oco axilar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Jorge, foi um prazerzão, cara. Não sei nem como te agradecer. Poxa, cara, muito obrigado. Eu quero agradecer demais o seu convite e dizer que o seu canal lhe traz informações muito importantes para nós da área de terapia, principalmente o pessoal que está entrando agora na faculdade, que quer conhecer mais a respeito desse universo. Para os físios que são recém-formados também, dizer que o seu trabalho é muito bom, é muito lindo, continue nessa vibe, você é um cara de responsabilidade, não estou aqui rasgando seda, mas eu estudei com você, eu te conheço. Quero falar também um pouco, só para a gente fechar aqui a respeito do Jean, que fica na rua Papi Júnior, número 1155. Conheçam o Jean, façam uma visita, ele é um local que ele atende os pacientes, lá existe uma equipe multidisciplinar para receber as pessoas que precisam de ajuda, que precisam de tratamento. Lá tem enfermeiro, lá tem mastologista, oncologista, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, e tudo isso você não paga nada. Então, se você conhece alguém que precisa, caso não seja você, mas você conhece alguém que precisa desse apoio, indique um Geon.
Ele fica aqui em Fortaleza, próximo à maternidade escola MEAC. E ele abre de 7 horas da manhã e vai até as 4:30 da tarde. Vale a pena vocês conhecerem o trabalho do Jean e serem abençoados pelo trabalho do Jean. Amém. Meu querido, muito obrigado mais uma vez, viu? Nada. E se vocês quiserem ajudar mais ainda o Jean, através de doações financeiras, vocês podem fazer isso através da conta de energia. As informações, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não deixem de ir na descrição do vídeo, eu vou deixar lá bem detalhado, bem discriminado como é que faz a doação. Inclusive, esse vídeo que a gente está gravando foi através de uma live que eu assisti do Jorge falando sobre esse assunto. A gente está falando desse assunto aqui de uma forma resumida. E se você gostou não só do sexo masculino, lógico, e principalmente você mulher, e quer o Jorge aqui de volta falando um pouco mais detalhado sobre esse assunto, deixa teu comentário aqui na descrição do vídeo, deixa teu comentário também lá no Instagram, certo? Eu vou deixar nossos Instagrams aqui na descrição e ele está passando agora aqui embaixo para que você possa estar acompanhando o nosso trabalho também. Pessoal, como já de costume, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês quiserem. E quanto mais like vocês deixarem, mais comentários vocês fizerem nos vídeos, que eu vou estar fazendo não só como esse, o YouTube vai entender que você está interagindo com o canal e ele vai promover esses vídeos para mais pessoas, certo? Então, tudo que eu estou fazendo aqui, eu falando um pouco do que foi a graduação para a gente, passando experiências, coisas que na época eu sentia falta que a gente tinha no YouTube, assuntos mais importantes, e assuntos também a critério de curiosidade. Tranquilo? Então não deixa de se inscrever no canal, não deixa de acompanhar a gente nas nossas redes sociais e até o próximo vídeo. Valeu? Não esquece de tocar no sininho para receber notificações, hein? Dos vídeos novos que vão entrando. Então, até a próxima. Tchau, tchau, querido. Obrigado.